Boa noite a todos. Purifiquemo-nos. Vocês vão ver como as coisas não vêm por acaso, porque é bastante que eu vou explorar esse tema no que a gente vai falar hoje aqui à noite. Fui convidado, agradeço aqui mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Gosto muito de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento, para dar o tema, falar sobre o tema o Cristo Consolador. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui principalmente duas passagens que têm a ver com o Cristo Consolador. Meu jugo é leve e o Consolador prometido. O jugo é leve, não é? É aquela famosa frase que diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. E é muito propício porque nós estamos numa época extremamente aflitos. Eu vou explorar isso um pouquinho mais adiante. E aí vem o Consolador prometido. Na hora que eu fui preparar essa palestra, eu me perguntei: como é que Jesus, há 2000 anos atrás, já podia projetar lá para frente, 2000 anos para frente, para dizer que vai ter um Consolador, não é? Vai vir alguém que vai vos dar instruções e vai aliviar as aflições. Como é que ele podia fazer isso? Então, é importante a gente entender um pouquinho esse contexto, desmitificar um pouco aquilo que na religião em geral fica um pouquinho como um mito. Como é que funciona essa coisa de saber o futuro? Saber das coisas que não são do mundo material. Então, primeiramente, está aqui Jesus, há 2000 anos atrás. Ele já estava prevendo o que ia acontecer nessa época agora. Agora, mais do que isso, para a gente entender isso, a gente precisa entender um contexto muito mais amplo do que isso. A nossa história não é de 2000 anos para cá. A nossa história não é de 6.000 anos para cá, como alguns dizem. Ela tem dezenas, centenas de milhares de anos, milhões de anos só neste planeta. Então, para a gente entender o contexto, como é que está acontecendo essa previsão, como é que aconteceu isso, como é que Jesus, há 2000 anos atrás, previu o que está acontecendo hoje em dia, precisamos entender algumas coisas. Então eu vou fazer esse contexto, essa contextualização aqui para vocês. Gente, esse microfone, tá? Ou é alto ou é baixo. Dá para entender lá atrás, dá para escutar. Eu acho que eu fico mais à vontade. Alô? 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 Ok. Muito bem. Então, primeira coisa. A Terra, este planeta, esta morada do meu Pai. Vocês lembram dessa frase, né? Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, é uma dessas moradas. Essa morada é uma escola. É uma escola onde o nosso objetivo é aprender a evoluir como espíritos. Nós somos seres espirituais em corpo físico. Não somos seres materiais que em algum momento vão ter uma consciência ou deixar esse corpo. Não. Nossa essência é sermos um ser espiritual. Estamos passando por períodos
de encarnações, daí a palavra encarnação, estamos dentro da carne, no tal vaso que se falou aqui agora, e nestes períodos nós estamos passando por o quê? Aprendizados específicos. Cada um de nós tem outro aprendizado. Mas nós estamos aqui então para aprender. Portanto, a Terra é nada mais, nada menos do que uma escola. Este ciclo de aprendizado nessa escola, nós como seres espirituais, nós não estamos chegando de hoje. É um caminho muito longo. A reencarnação é um outro princípio que a gente precisa aceitar para compreender como é que isso está acontecendo. Nós reencarnamos muitas vezes. Em cada encarnação, aprendendo alguma coisa, nós vamos avançando, ou às vezes estagnando, mas nunca regredindo. Sempre para frente, para o alto. Certo? Mas isso vem ao longo de milênios. Mesmo muita gente, quando a gente conversa no meio espírita, tem pessoas que acham, não, eu acho que eu tive assim umas 3, 4 vidas passadas. Gente, vamos fazer uma autoanálise aqui mínima. Quanto nós evoluímos só nesta vida? Os que têm um pouquinho mais de cabelo branco já podem falar mais um pouquinho, né? Mas quanto é que nós evoluímos nesta vida? Quando a gente analisar diante do que é um Jesus, a gente se sente muito pequeno, não é verdade? E a gente vê qual pouco a gente evoluiu. Como é que eu posso querer evoluir em uma vida do animal até o anjo? Não faz nenhum sentido. Em cada vida a gente evolui um tiquinho. Não é? Então nós precisamos de dezenas, quem sabe centenas de vidas. Então nós vemos de um caminho muito distante até chegarmos a sermos humanos. E aí sermos tocados por Deus. E como Jesus nos disse, vós sois deuses. A partir do momento que vivemos com consciência do que somos e consciência do que podemos fazer, purificando o nosso vaso, usando o nosso vaso de forma proposital e consciente, nós acabamos sendo co-criadores. Nós temos a possibilidade de criar junto com Deus. E efetivamente, na verdade, mesmo sem querer e sem saber, nós já estamos fazendo isso todo dia. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. Então, diante desse contexto aqui, não é? Então, a nossa evolução, a escada de Jó, a nossa evolução espiritual, a escada que vai nos levar ao céu, ela é infinita. Porque a própria evolução ela é infinita, mas ela é muito longa. Então, uma vida só não faz sentido, nem 2, 3. Então, o nosso caminho, ele vem de muito distante. E hoje nós estamos dentro de um contexto diferenciado. Mas antes de explicar isso, vamos dar uma olhada ainda na questão da escada e da evolução. Muita gente pensa que essa questão da espiritualidade é algo assim muito, como posso dizer, como uma mistificação, né? Algo que é muito etéreo, muito vago. Mas, na verdade, lá do outro lado, entre aspas, as coisas são feitas com base em ciência, com base em estudos, com base em cálculos. Da mesma forma que aqui na Terra, a sociologia, como ciência, estuda a sociedade, os comportamentos e tendências, mudanças do comportamento, a espiritualidade também faz isso. Claro que tendo acesso às outras dimensões que nós aqui temos dificuldade de acessar, que é a dimensão espiritual. O que eu quero dizer com isso? O futuro
é uma probabilidade. Ele não é uma certeza. Nós todos já escutamos que no final do século XX vão acontecer determinadas coisas. Inclusive com mensagens da espiritualidade. E aí as coisas não aconteceram. O que aconteceu? O comportamento da humanidade mudou. Se cada um de nós mudar o nosso comportamento um pouquinho mais para o bem, esse conjunto aqui vai contribuir para gerar uma vibração mais positiva que vai mudar o futuro. Da mesma forma, se eu tiver mais pessoas vibrando para o mal, gerando vibrações negativas ou baixas, eu vou contribuir para um outro futuro. Agora, determinadas coisas vão acontecer de qualquer forma, mas não se sabe exatamente quando, porque este é o fator onde o nosso comportamento influi. Mas Jesus e a equipe espiritual que planeja a evolução do planeta como um todo, há 2000 anos atrás já sabia, mais ou menos por volta de 2000 anos para frente, vão acontecer uma série de coisas. E aí a gente já chega à questão da transição planetária. Primeiramente, como é que funciona a reencarnação? Essa é a questão da escola. Quem vai na escola tem que passar por provas. Não é verdade? A gente estuda, no final de um período a gente é avaliado. Quem tiver a nota passa. Quem não tiver a nota tem que fazer o quê? Tem que... vai na ré, né? Vai na ré. Né? Tem que refazer. Se ainda assim não passar, o que acontece? Tem que repetir o ano. Este é o princípio da reencarnação, de forma muito simplificada. Enquanto nós não aprendermos o mínimo de evolução espiritual, durante esse período todo, até há algumas décadas atrás, nós tínhamos sempre que voltar para esta escola para aprender de novo. E os alunos que conseguiram passar nessa prova, eles iam para onde? Eles iam para escolas mais avançadas. Não é? Quem passa do primeiro grau vai para o segundo grau. Quem passa do segundo grau vai para a escola superior e assim por adiante. Então, ao longo dos milênios, muitos espíritos evoluíram, conseguiram passar na prova e foram para outros mundos. Mas nós ainda estamos aqui por algum motivo, né? A gente ainda está aqui aprendendo. Só que agora, todo esse esquema da volta para o planeta está se invertendo. Como assim? Por incrível que pareça, a escola planetária como um todo evoluiu. Como eu falei aqui antes, se cada um de nós evolui um tiquinho, esse coletivo aqui, esse grupo vai ter evoluído como um todo. Certo? A nossa média geral evoluiu. Mas o que pode acontecer? No meio da sala, no meio da turma, eu posso ainda ter alunos muito atrasados, mas a média geral evoluiu. Correto? Então, o que aconteceu? A Terra evoluiu na sua média geral, porque inclui encarnados e desencarnados. E dizem que tem 3 vezes mais desencarnados do que encarnados nas esferas mais próximas aqui da Terra. Certo? Que são considerados ainda parte da humanidade deste planeta. Ok? Então a média evoluiu. Significa que essa nossa escola avançou de primeiro grau para segundo grau.
E aí acontece o quê? Os alunos que não têm nível para chegar no segundo grau, o que é que vai acontecer com eles? Esses a gente vai ter que mandar para outras escolas inferiores. Compreenderam? Antes, quem não tinha chegado ao nível mínimo, mandava de volta para essa escola. Agora não. Agora só vai ficar aqui quem tiver alcançado o nível mínimo. E os outros é que vão ser exilados. Daí aquela expressão do exílio planetário. Essa é a transição. Porque ao mesmo tempo que uns evoluíram, outros ficaram parados. Esses vão ter que ir para outra escola continuar a repetir as lições. E nós estamos no meio desse contexto todo, certo? Então, pela lei de progresso, a transição planetária e a nova era que nos prometem, a nova era vai ser o mundo no nível da escola mais avançada, onde determinados comportamentos não vão existir mais, porque as almas que estão aqui, que estarão aqui, eles não terão mais esses comportamentos. Só que nós estamos no meio do período dessa transição, ainda não chegamos lá. Então não estamos nem mais cá, nem chegamos ainda lá. E isso gera uma confusão muito grande, como eu vou explicar mais adiante. Então, gente, visão geral, nós estamos num período realmente excepcional da história da humanidade, mas para compreendermos, e aí é que vem o Consolador, o que o Consolador nos traz? Ele nos traz salvação dos nossos problemas, ele nos tira os nossos problemas. Jesus prometeu, eu vou tirar o seu problema. Não. Você está sem dinheiro? Jesus em algum momento prometeu, eu vou lhe dar dinheiro. Vou lhe dar tudo aquilo que você quer. Ele não, em nenhum momento falou isso. É por isso que ele é o Consolador. A única promessa é consolar os aflitos. Por quê? Como? Explicando. Eu vou contar da minha própria experiência. Vou contar da minha própria experiência antes de passar aqui adiante. Eu sou alemão mesmo, nasci na Alemanha, né? Não naqueles falsos no Rio Grande do Sul. Né? E eu vim aqui aos 25 anos, ateu, me considerava ateu, não acreditava em nada, como bom europeu, né? Norte-europeu. E conheci a minha esposa, que era e é ainda médium. Pronto, aí o que eu vou fazer com isso agora, né? Aí realmente eu fui obrigado a entender essa história. Fui estudar, me envolver, virei trabalhador em centro espírita. Hoje trabalho com desobsessão complexa, dou palestras compartilhando essa experiência. Mas o que me atraiu para o espiritismo foi que ele explica de forma clara, técnica e objetiva. Não existe nhen, né? Não existe assim, não, a partir daqui tem que ter fé. Não, isso aí é com Deus, não questione. Não, gente, tem explicação para tudo. Isso é que é fascinante, porque o mundo faz sentido. Isso foi uma das grandes dos momentos assim para mim, quando eu me dei conta que o mundo faz sentido. Porque quando a gente é jovem, ainda mais na Alemanha ou países, né, do hemisfério norte assim, a gente acha que o mundo não faz nenhum sentido. E quando você olha assim, eu me lembro até hoje um amigo meu suíço, filósofo, muito estudado, lia, escrevia em 5, 6 idiomas, ele me falava de Albert Camus, La Peste,
um livro muito famoso desse filósofo francês sobre a peste. E ele me diz, que conta a história daquela época, né? Aquela doença desgraçada que matava milhões. E ele perguntava, como é que Deus pode existir? Como é que Deus não pode existir porque Deus deve ser bom, ele não permitiria uma coisa dessa. A lógica está aí, né? Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Então, ou Deus é ruim, ou Deus não existe, né? A gente pode até aceitar a lógica. Mas o que falta por trás disso? A compreensão da lógica da reencarnação, da evolução espiritual do nosso aprendizado. E mais, a vida física é um detalhe. Isso é outra quebra de paradigma que a gente precisa. A vida física é um detalhe. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu não posso estar. Eu continuo existindo. E mais, isso faz parte de algum plano. A gente se apega muito àquilo porque a gente acha que não. A minha vida é essa aqui mesmo, não tem outra, né? Mas quando a gente é defrontado com certos fenômenos e fatos, a gente começa a questionar. Então, o que me atraiu para o Espiritismo foi isso, explica. E isso me consola. Porque as dificuldades a gente continua passando como todo mundo. Isso é outro mito. Ah, eu sou trabalhador espírita. E continua tendo um monte de problema na minha vida. E quem disse que você ia deixar de ter problema? Alguém prometeu que você ia deixar de ter as suas lições a aprender? O problema é um convite ao aprendizado. Mas a gente não quer, né? A gente só quer se livrar do problema. A gente veio para o centro espírita, para a igreja, para o culto, para se livrar do problema. Eu compreendo, porque eu também, às vezes, né, gostaria de me livrar de alguns problemas. É lógico, ninguém é perfeito. Só que não funciona assim. O Consolador, as mensagens do Cristo e do Espiritismo vieram para explicar, para ajudar a gente a compreender por que estamos aqui, por que estamos tendo esses problemas. A partir do momento, e até a psicologia moderna, gestão de empresas. Gente, na minha vida profissional, eu sou consultor de empresas. Eu trabalho com planilha Excel, eu trabalho com números, eu faço planejamento. É o maior choque com a minha vida espiritual. Não é? Porque uma coisa tenta totalmente controlar os variáveis e a outra tem que deixar fluir. Pense num conflito, né? Porque é complicado. Né? Mas a gente tenta se livrar dos problemas, só que a gente precisa aceitar que eles fazem parte. A nossa maneira de lidar com eles é que tem que mudar. E aí vem o Consolador, que nos explica, ajuda a compreender. Então, se vocês estão aqui para se livrar do problema, nenhuma culpa nisso. Mas é muito mais um convite, uma oportunidade de se reencontrar com sua própria espiritualidade, um reencontro com Deus, do que realmente se livrar do problema. Conheço pessoas que foram para o centro espírita para se livrar de determinada doença, melhoraram, mas continuam com alguma coisa, porque compreenderam que faz parte daquilo que eles têm que passar. Porque vem da reencarnação, é o tal do karma. Algo que fizemos no passado que precisamos aprender a superar agora. Aprender a dar valor. Gente, eu conheci uma austríaca, um caso realmente fascinante, fascinante. Essa mulher, ela foi para um determinado centro
espírita muito grande em Goiás. Ela tinha uma doença autoimune e degenerativa. Ou seja, todos os músculos e tendões dela começaram a diminuir-se e afrouxar. Ela começava completamente a perder o controle dos movimentos. Ela dizia assim, ó, a minha cabeça de vez em quando ela caía do pescoço. Eu disse, como é isso? Né? Tipo assim. Aí ela, os músculos e os tendões começaram a se afrouxar. Ela começou a perder completamente o controle. Tá? Não lembro agora o nome da doença. Aí a gente... Era pior do que esclerose múltipla, né? Era mais algumas coisas. Alguma coisa de... Só que, além disso, ela ainda tinha um monte de outras coisas. E aí, a gente a conheceu na pousada, conversou um pouquinho e tal. E aí, deu aquela... A gente conversando sobre o espiritismo, explicando para ela, né? Porque a Áustria não tem nenhum conhecimento sobre isso, só foi para aquele centro porque ouviu falar que isso pode curar. A gente descobriu, que a gente conseguiu ver o passado dela, pelo menos uma parte. Ela foi uma nobre, um nobre na verdade, ela estava naquela encarnação como homem, e torturava dezenas, centenas de pessoas. Vocês já assistiram algum filme da Idade Média? E viram quando o pessoal é colocado em cima de uma tábua e sendo esticado até estalar as juntas e tudo? Pois é, esse tipo de coisa que ela gostava de fazer. Vê como a coisa encaixa, né? Então, ela hoje está passando por aquilo que ela fez outros passarem. Agora, pensa que é como castigo? Não, não é castigo. É aprender a dar valor à vida e ao corpo. Na hora que a gente explicou isso para ela, primeiro ela se revoltou, não quis falar com a gente por 3 dias. Depois ela veio para a gente agradecer. Ela teve uma visão durante a noite. Falou com algum espírito que ela identificou como uma santa. E disse, vocês têm razão. Eu me vi no passado fazer aquilo que vocês falaram. Então, as coisas se fecham, as coisas fazem sentido. Isso, para mim, é consolador. Isso me consola porque as coisas fazem... A coisa mais difícil que existia para mim antes e que existiria seria se a vida não fizesse sentido. Eu tenho certeza que para muitos de vocês, muitas coisas não fazem sentido. Por que a gente está nesse país? Com essa classe política que está aí? Por que a gente está aqui com essa falta de desenvolvimento, com essa violência, questionando um monte de coisas? As coisas não fazem sentido, né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço apanhar. Eu me dedico aos outros, não tem ninguém que vem me ajudar na hora que eu preciso. Tem um monte de coisas que não fazem sentido. Com certeza, a gente também não sabe explicar tudo, mas uma coisa que eu sinto profundamente hoje, depois de 20 e tantos anos de estudo e prática, estar envolvido, e mais. Aí eu fui descobrindo aos poucos, não são apenas 20 anos nesta vida. De onde é que veio essa disposição, essa predisposição de estudar Espiritismo? Por que eu não rejeitei naquela hora que eu conheci a minha esposa? Que conheci o Espiritismo? Por que não rejeitei? Porque eu já venho com essa bagagem de outras vidas. Você não precisa estar dentro do Espiritismo para ser uma pessoa espiritualizada.
nem dentro de qualquer igreja ou culto, porque a gente já tem a nossa bagagem. Então isso também facilitou. Então hoje eu sou convicto, absolutamente convicto. E aí vem novamente Allan Kardec, o Cristo Consolador, a fé consciente. Sou absolutamente convicto. E coisa incrível, hoje eu posso até compreender o que o Papa Francisco faz. Que, por sinal, eu considero um dos melhores papas, né, mais recentes que está aí. O cara é muito espiritualizado, ele estudou o espiritismo. Porque a Igreja Católica tem aí o seu papel também. Veja, de ateu alemão, que rejeitava qualquer coisa que tinha a ver com isso, até hoje, quando eu falo em alemão, eu uso a palavra Jesus, ou Deus, ou Cristo, eu me sinto ridículo. Porque na minha bagagem de jovem, aquelas palavras ficaram associadas a uma coisa piegas, a uma coisa, né, de gente que não é inteligente, que não é séria. Eu me sinto estranho falando isso em alemão. É engraçado mesmo. Como a gente tem esses preconceitos, essas ideias preconcebidas, né? Então, muito bem. Aqui, esse contexto, a gente precisa compreender ele todo para entender por que o Espiritismo é o Consolador. E aí o Espiritismo nos trouxe mais ainda. Ele nos explicou sobre obsessores. Espíritos que querem nos influenciar a fazer aquilo que eles querem fazer. Levar a fumar, beber, não é? Mas também existe o tratamento. Existem espíritos iluminados que estão aí, aqui no Centro Espírita, numa sessão, não é? E que influenciam os médiuns do bem para atuarem na proteção dos encarnados, mas principalmente no resgate das almas sofridas. Isso é outro grande mito, outro grande paradigma que se precisa quebrar. O obsessor é o mal. Gente, o obsessor, na grande maioria das vezes, é mais sofrido do que o encarnado. É que mais precisa de resgate, que mais precisa de compreensão, que mais precisa de ajuda. As oportunidades que eu tive de falar através de um médium de incorporação com espíritos obsessores, em todos os casos, raras exceções daqueles que realmente eram tão revoltados e tão seguros em não querer mudar que não teve jeito, teve que ser encaminhado para outro nível de tratamento. Mas 99% eram espíritos sofredores. Imagine aquela alma que não aprendeu sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Que sofreu alguma injustiça ou algo que ela considerou injustiça. Mataram a família dele, mataram ele mesmo. Ou alguma outra coisa. Passou para o outro lado e ficou revoltado, querendo se vingar. São os espíritos vingadores que vão perseguir a pessoa até conseguir ser encaminhado. Então, uma das grandes coisas, a gente dizia que para cada encarnado que a gente tratava, 5 a 10 desencarnados eram encaminhados e resgatados. Normalmente, em reuniões espíritas como essa aqui, a gente tem no mínimo o dobro de desencarnados do que encarnados, aqui presentes mesmo. Cada um de vocês trouxe alguns para serem tratados aqui. É verdade.
os seus espíritos protetores e os espíritos protetores deles, que eles também têm. Aproveitaram esse momento que vocês vêm aqui para esse ambiente protegido, que um centro como esse aqui funciona como um portal, né, um ponto de apoio para a equipe espiritual, que daqui vai poder levar e tratar. É por isso que a gente se sente tão aliviado também. Não é somente o passe e água fluidificada. É porque às vezes também a gente tira literalmente uma carga, né, e encaminha para o tratamento. Então isso também o Espiritismo nos explica, que existem as influências, mas existe também o tratamento. E aí um detalhe interessante. Vocês sabiam que o espírito que, enquanto encarnado, era viciado em alguma coisa, a gente pensa logo, viciado, droga. Não, coisa simples às vezes. Bebida, comida, fumo, determinados hábitos, até o sexo. O que acontece? Se este hábito se incrustou, se enraizou na personalidade da pessoa, na hora que ela perde o corpo, que ela precisa do corpo para poder satisfazer, né, esses desejos. Na hora que ela perde o corpo, ela vai ter perdido esse hábito. O que vocês acham? Muita gente acha assim, não, mas a minha vontade de beber é por causa, está ligada ao corpo. Na hora que eu perco o corpo, vou estar livre disso. Nananina não. A vontade está na mente. E a mente, mais tarde eu vou mostrar isso, mas a mente, o corpo astral, você vai levar junto. E aí você fica com aquele desejo de beber, mas não tem mais o corpo para beber, você fica desesperado. Aí você vai para os lugares, onde, já que você não consegue mais ingerir a bebida física, você vai querer pelo menos pegar aquele cheirinho, né? Aquele vapor etílico. Aquilo que acontece na dimensão etérica do físico. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Aí, então você vai lá para os bares. Você vai lá para os lugares onde vai ter bebida. E aí vem aquela famosa expressão, o encosto. Vai encostar numa pessoa, fazer ela beber, para você poder sentir a bebida através dele. Na hora que a gente deixa o corpo, o nosso desejo aumenta em 5 vezes, de acordo com André Luiz. 5 vezes. Porque o próprio corpo, ele funciona como um freio. Na hora que a gente não tem mais o corpo, vira uma coisa realmente tão obsessiva para você mesmo que você não tem como se controlar. Uma coisa triste. Muito bem, então, o Espiritismo também nos explica isso, como obsessores podem estar influenciando a nossa vida. E, na verdade, no Livro dos Espíritos explica que, no mais das vezes, nós somos mais guiados pelas influências espirituais do que por nossos próprios pensamentos. Então, uma das grandes coisas que a gente precisa aprender é distinguir entre o nosso pensamento e aquilo que vem de fora. Sou eu que estou pensando isso, querendo isso, ou alguém está querendo me desviar do meu caminho? É muito sutil às vezes. Muito bem, então isso também o Espiritismo nos explica. E aí a gente chega ao momento atual. O que nós estamos passando? Veja o que a humanidade hoje em dia está passando. Aumento de ansiedade.
O tempo todo estamos ligados em celular, em notícias, em Facebook, em jornal. Eu não consigo mais descansar minha mente. Isso drena as nossas energias. Gera aflições exageradas. Na hora que eu não tenho o objetivo da minha vida claro na minha mente, qualquer coisa vira objeto de estresse. Eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho isso, eu preciso me livrar disso. É uma constante aflição, uma estafa mental e emocional que nos deixa sujeito às influências para nos levar para pior. Dizem até que existe todo um plano da espiritualidade das trevas para justamente provocar isso na humanidade. Quanto mais ansioso e aflito, mais eles vão fazer besteira. E mais facilmente a gente vai poder atrasar a evolução deste planeta. Frustrações, aí vai nas drogas, na promiscuidade, a criminalidade, a violência. Muito da criminalidade que vemos hoje em dia é aquela criminalidade e violência gratuita. Porque os jovens acham que têm direito às coisas sem esforço. Isso é uma mentalidade atrasada espiritualmente, mas que ainda está aqui. Não é? A maioria dessas notícias que a gente vê de pessoa que rouba carro para dar uma volta, que rouba o povo, depois larga o carro, no outro dia é encontrado, carteira vazia e tudo isso, isso é o povo, os jovens que acham que têm direito às coisas. Sem esforço, é uma inversão de valores em tudo. E aí, doenças autoimunes ficam aumentando, alergias, o que é isso? Essas coisas têm tudo a ver com isso aqui. Um amigo meu, de outro centro espírita, ficou doente de uma doença autoimune. O sistema nervoso dele começou a inflamar. Lembrei também, eu esqueci agora o nome da síndrome, mas todo o sistema nervoso, os nervos, literalmente físicos, foram inflamando. Ao ponto que as conexões sinápticas de transmissão de sinais dos neurônios pararam de funcionar. Então ele perdeu o controle dos músculos, ao ponto de quase falecer por insuficiência respiratória. O pulmão dele parou porque o músculo não estava mais. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o próprio corpo, os anticorpos, atacam células do próprio corpo. Isso gera, aí a reação do corpo foi a inflamação no caso dele. Por que o corpo ataca o próprio corpo? Isso não faz nenhum sentido técnico. Aí a gente foi atrás. E isso a gente via muito na desobsessão complexa. Sentimento de culpa. Mais uma vez na mente. Quando eu tenho o sentimento de culpa de algo que eu fiz no passado, ligado ao meu karma, eu sinto culpa, eu sinto vergonha do meu próprio corpo, daquilo que eu fiz em outra vida, mesmo que tenha sido em outro corpo, mas eu tenho vergonha e culpa daquilo que eu fiz. Então eu mesmo me ataco de forma inconsciente. Veja que coisa doida. Alergias vêm de onde? Da pessoa não se conformar com o que está acontecendo na sua vida. É uma reação de alergia à vida, que se manifesta na alergia física. É uma revolta reprimida muitas vezes. E aí a gente volta ao Consolador.
Vocês se lembram do Pai Nosso? Tem um trecho lá que é o que mais me chama a atenção, quando diz assim: e que seja feita a vossa vontade. É a coisa mais difícil do mundo, é aceitar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Ou seja, da gente se conformar, mas com uma atitude positiva, com o que nos acontece na vida. Há 30 anos atrás, um padre alemão me falando disso, eu teria ignorado. Hoje, com as explicações do Espiritismo, as coisas fazem sentido. Por que eu vou me conformar com as dificuldades que eu estou passando? Porque um Deus arbitrário, ou uma equipe espiritual arbitrária, nos colocou nas dificuldades que a gente está? Ou porque tudo isso é consequência daquilo que nós semeamos no passado? Hein, gente? Pergunto a vocês acham que Deus, ou dê o nome que você quiser, que Deus seja imperfeito, que Ele falha, que Ele faz alguma coisa errada? Se Ele é perfeito, tudo que nos acontece deve ter uma razão de ser. A gente é que é ignorante demais para compreender, aí se revolta, não aceita. Mas como é politicamente incorreto não aceitar, a gente engole, psicossomatiza. Aí começa a estourar em todo canto. Né? É natural, não há o que se culpar, não há que se ter vergonha disso não. Gente, é natural. Faz parte do nosso processo evolutivo. Mas, mais uma vez, o Espiritismo, e aí eu não falo só em Kardec, a gente tem que estudar mais, tem que ir para outros livros que vieram depois, porque isso tudo evolui também. Não é que o que Allan Kardec escreveu não tenha validade, muito pelo contrário, é a base. Só que daí foi aprofundando. André Luiz, Ramatiz, outros autores que foram complementando. Vocês sabiam que em vários livros de André Luiz, ele fala sobre matéria mental? Sobre matéria astral, matéria etérica? Porque ele reconhece que existem essas dimensões que a gente precisa estudar. Então, hoje, no momento atual, estamos passando por todas essas dificuldades, mas ao mesmo tempo que está acontecendo uma limpeza astral. O baixo astral está sendo limpo, até porque a gente tem que expulsar um monte de almas mais atrasadas, porque a escola evoluiu, não foi isso que eu expliquei no início? Então, quem está atrasado, ele tem que ir para outra escola. Agora, o que acontece? Muitos espíritos, eles acabaram vindo de lá de baixo e estão agora no umbral, no nível da gente. Por isso que tem mais espíritos perturbadores no mesmo nível aqui da gente. Então, quem não tiver atenção, quem não praticar o orai e vigiai, vai estar vulnerável. E aí vem as crianças índigo e cristal. Quem são essas? São as almas que antes já tinham evoluído, que foram para as escolas avançadas e que estão voltando agora. Nada mais complicado do que isso. Só que elas têm a maior dificuldade de adaptação, porque eles não compreendem os valores dessa sociedade maluca. São almas que espontaneamente fazem o bem. São almas que são muito seguras também do que sabem. Vocês já devem ter assistido alguns videozinhos, né, de criança pequena, assim, de 2, 3 anos, dizendo que não quer comer carne. Já viram isso? De onde é que uma criança dessa idade, não é?
que teoricamente não saberia nem distinguir entre carne, queijo, peixe, alguma coisa assim, vai dizer, eu não vou comer carne. Está errado, eu gosto dos animais vivos. Né? Então, tem coisas que as crianças hoje em dia vêm com uma bagagem de espiritualidade muito mais avançada. Então, a gente está vendo um encontro aqui dessa bagunça toda, com este avanço aqui, e que deixa tudo mais estranho ainda. E aí a gente tem que assumir o nosso papel nisso. E é por isso que eu achei tão feliz o trecho que foi lido hoje, né? Purifiquemo-nos, porque tem tudo a ver com isso. A gente precisa se purificar, orar e vigiar, para não sermos pegos pelas influências que estão aí buscando também o seu caminho, mas ainda sem luz. Precisamos orar para nos conectarmos com Deus e vigiar para nos protegermos para baixo. A gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre os nossos corpos espirituais. Nós temos um corpo físico, etérico, que é o corpo onde existe a força vital, que os chineses chamam de Qi, os indianos chamam de Prana. Inclusive criaram uma série de técnicas de usar esta energia vital para a cura. O Tai Chi Chuan, o Qigong, que é a base do Kung Fu. As técnicas de prana, de respiração dos indianos, pranayama, as asanas, que são as posições, as posturas. Aí muita gente pode achar, mas peraí, você está começando a misturar as coisas. Não tem nada a ver com o espiritismo. Gente, a fonte da espiritualidade é uma só. Deus é um só. O Cristo planetário é um só. Jesus foi o mais avançado intérprete do Cristo. Mas existiram outros. A espiritualidade, numa visão universalista, ela se fez presente em todas as culturas, em todos os momentos, trazendo para nós conhecimentos por outros ângulos. Mas André Luiz também falou do espírito elemental. Sabiam disso? No capítulo Em Nosso Lar, onde ele volta a visitar a família dele. Quem de vocês leu Nosso Lar? Quem assistiu o filme? Muito bem. Não apareceu no filme, mas no filme teve a cena onde ele voltou para visitar a esposa dele, os filhos, e ela estava casada já com outro, e esse novo marido estava doente. E ele foi ajudar. E no livro explica que ele foi lá fora com um espírito e que eles foram buscar o quê? Material etérico das plantas para poder tratar ele. E falaram lá com um ser espiritual muito pequenininho que sai do pé da árvore. Aí alguém vem dizer que seres elementais não existem. Mas isso é outra história. Então, o corpo etérico, ele tem muito a ver com a nossa saúde. Toda a nossa energia vital, o nosso reservatório de energia vital está no corpo etérico. Então, a gente saber lidar com isso é muito importante. Muitas das alergias que temos têm sua origem no corpo etérico, porque tem um distúrbio no corpo etérico, no fluxo de energia vital. É por isso que a acupuntura, ela coloca as agulhas, ou a acupressura, ela vai ativando os nadis, que são os canais do fluxo de energia no corpo etérico. O corpo astral, que é o nosso corpo emocional, e o corpo mental, a nossa mente, o nosso pensamento. A gente precisa dominar, dar o equilíbrio a estes quatro. Daqui para cima, não vamos discutir hoje, é complexo demais.
Mas a gente precisa dominar o conjunto do corpo físico, etérico, de força vital, o emocional e o mental, que é chamado também o quaternário inferior, os 4 corpos inferiores. Então, em nenhum momento um bom tratamento espiritual vai dizer não cuide do corpo físico. Não, porque faz parte do conjunto, não é? Mas eu também tenho que cuidar dos outros. Sendo que a origem de tudo está aqui, na nossa mente. E aí vem o Consolador nos ajudar, porque ele primeiro, racionalmente, isso foi o meu caminho, a minha jornada. Eu dizia, inclusive no início, eu dizia, gente, eu tenho muita admiração pelas pessoas que conseguem ter fé sem compreender racionalmente de que eles têm fé. Porque eu preciso compreender, eu sou falho nisso, eu não tenho fé suficiente. Eu preciso compreender. Eu não sei se isso é falta de fé ou se não é. Eu só sei que se a coisa não fizer sentido, eu não consigo aceitar. Tem coisas que posso não compreender ainda. Eu coloco na minha lista de pendências. Eu não vou dizer não existe. Eu vou dizer não compreendo ainda. Né? Como na matemática. Né? Eu não compreendo ainda. Se Albert Einstein, há 100 anos atrás, dizia que Deus não joga dados, ou seja, ele sabe o que faz, e o cara era o crânio. Né? Se ele diz isso, então... Muito bem. Então, o que a gente pode fazer, já chegando no final do tempo? Gente, o que a espiritualidade continua nos dizendo o tempo todo, fé e paciência. Eu já não ouso nem mais dizer isso lá na minha família. Porque quando eu digo fé e paciência, lá vem ele de novo. Né? Mas não tem outra. Não tem outra. Fé e paciência. Ler o Evangelho. Praticar amor e compreensão com todos. Mas não abrir mão dos seus princípios. Tem limites de valores e princípios que a gente não pode abrir mão só por ser compreensivo com os outros. Aí a gente seria contraproducente também, não é? Limpeza astral e etérica o tempo todo. O que é isso? Tomar passe, tomar água fluidificada, rezar, orar, vigiar, mas também, gente, a natureza, ela nos ajuda muito no campo etérico. A natureza absorve os fluidos negativos e nos dá fluidos saudáveis. Ou floresta, plantas, ou mar. O mar é fantástico, vocês têm uma possibilidade aqui. Agora, né, domingo à tarde na praia de Boa Viagem não adianta, né? Porque o que tem de perturbações mentais e emocionais aí, né, ao seu redor, não vai lhe dar nenhum benefício de saúde. 5 horas da manhã, tudo bem. Né? Então, isso a gente pode buscar. Na hora que a gente sente, eu até digo isso assim brincando, né? Eu conheci algumas pessoas, muitos anos atrás, que eram chamados de tree huggers, né? De abraçadores de árvores. Eu achava isso tão ridículo, né? Coisa de hippie. Né? Aí, hoje, de vez em quando, eu me vejo lá encostado na árvore, assim, sabe como que não? Discretamente, assim, para pegar a energia da árvore, porque existe esse, né? É uma troca de energia que nos limpa. Bem discretamente assim, sabe? Não precisa ser aquele... Pois é, gente, outra coisa, para finalizar, e que nós precisamos aprender a praticar. A autoanálise. É claro que, se alguém estiver passando por um problema grave, tem nenhum problema de fazer terapia. Aliás, muitos espíritos guias recomendam
Por quê? Porque eu não tenho que tratar o corpo, eu tenho que tratar meu corpo vital ou etérico, eu tenho que tratar minhas emoções e minha mente. Se eu tenho que tratar emoções e minha mente, eu preciso também de terapia. Não é verdade? Então, tem que ser um trabalho conjunto, realmente. E o legal é que hoje em dia você já tem vários terapeutas holísticos, né, ou de transpessoais e aquela coisa toda que tem uma visão ampliada disso tudo. Mas uma coisa que nós temos que aprender é a autoanálise. Vocês fazem isso quando à noite se deitam, ou naqueles momentos finais antes de dormir, vocês se perguntam, e aí, como é que foi hoje? Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? O que eu passei hoje, o que era para eu ter aprendido? Porque a principal pergunta nossa deve ser essa. O que Deus queria de mim hoje? O que foi que aconteceu hoje? Aí, para encerrar, contar rapidamente essa história. Isso cursou no Facebook, no WhatsApp. Hoje em dia cursa tanta coisa, a gente não... Aquela história da pessoa que chega em casa à noite e fica reclamando com Deus. Oh Deus, o que foi que hoje você, assim, só jogou pedra no meu caminho? Mas como assim? De manhã eu quis sair de casa, o meu carro não deu partida, a bateria parou, eu tive que pegar um táxi e cheguei meia hora atrasado no carro. Foi isso. Sabe por que aconteceu? Porque se você tivesse saído naquela hora com o seu carro, já tinha alguém ali esperando na esquina para bater em você. Opa! Aí na hora do almoço eu queria sair para almoçar com um cliente importante. Mas deu um problema, o chefe me chamou de volta para eu fazer uma tarefa bem idiota que eu poderia ter feito outro dia. Mas eu armei isso, porque se você tivesse descido e ido para aquele restaurante, você ia ter sofrido um assalto. E assim foi, né? Umas 4 ou 5 coisas durante o dia, onde Deus atrapalhou a vida dele. Mas que no fundo, o protegeu. Então, como recado final, a espiritualidade está com a gente o tempo todo. E quando a gente consegue se conectar com a espiritualidade do bem, ela nos guia e muitas vezes, na verdade, ela nos protege até quando a gente faz de tudo para atrapalhar. Porque os nossos mentores gostam da gente. Desviam o mal, a não ser que a gente precisa dele para aprender alguma coisa. Então o mal vira um bem, porque vira aprendizado. Então, o Consolador, para concluir, está aqui para nos ajudar a compreender este mundo. E eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, com o apoio moral da espiritualidade, que o mundo faz sentido sim. Nós é que precisamos aprender sobre como ele funciona, e qual é o nosso papel nele, e como a gente deve lidar com isso. Mas o mundo faz sentido sim. E isso, pelo menos a mim, dá muito consolo. Muito obrigado, boa noite. Então vamos fechar os olhos. Jesus, amado Mestre, Tu que nos trouxeste o Consolador, que cuidas de nós mais do que podemos imaginar. Somos ainda muito ignorantes e limitados.
mas reconhecemos em vós um grande mestre, o norte, o farol a nos guiar. Não podemos demonstrar gratidão suficiente por tudo que nos deste. Que consigamos enxergar sua grandeza e o bem que nos queres. E o bem que nós temos que buscar no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.